Olá, turminha! Hoje a nossa videoaula vai ser matemática. Vamos ver aí as partes ou elementos da divisão. Na verdade, nós já realizamos divisão em outros momentos e vamos ver um pouquinho mais sobre essa operação tão importante aí na matemática, ok? Bom, então aqui nós temos os nomes dos numerais, né, que compõem aí a divisão. Então, nós temos aqui o numeral 12, que é o dividendo, o 3, que fica aqui na chave, ele chama-se divisor, né? O resultado da divisão chama-se quociente, e o número que sobra aqui, após você realizar a subtração, ela chama-se resto, ok? Bom, aqui eu coloquei um exemplo para vocês de uma divisão simples, 45 dividido por 7. Aqui no caso, o aluno colocou o resultado como 5. Então, 5 vezes 7 ou 7 vezes 5, 35. Foi marcado aqui na tabuadinha, né? Como eu sempre falo, vocês podem usar a tabuada como um fator aí para vocês olharem, né? Estarem aí estudando. Cada vez que você olha a tabuada, você também está estudando, né? Então, você pode aí consultar essa tabuada no momento da divisão. Então, aqui foi consultada a tabuada, né? E aí o aluno colocou, então, aí o resultado como 5. Aqui ele chegou no resultado 7 vezes 5 ou 5 vezes 7, 35. No momento que ele fez aqui a subtração, sobrou 10. Então, aqui o resto da divisão foi 10. Mas aqui, turminha, a gente tem que prestar atenção, né? Como que a gente pode descobrir que a divisão está errada? Quando esse resto é maior que o número aqui que você está dividindo. Se eu estou dividindo 45 por 7, o resto ele não pode ser maior que 7, ok? Quando der um resultado, um resto maior, né, que o número que você está dividindo, você já sabe que está errado. Olhando aqui para a tabuada, você já consegue descobrir, né? Porque se você está procurando aqui o número 45, você tem aqui o 42. Então, aqui não deu 5, né? O resultado correto não é 5. Então, vamos lá. Bom, assim como no exemplo anterior, turminha, aqui nós temos também mais um exemplo errado, né? Porque 45 dividido por 7 não pode ser 7. Por quê? Se você olhar aqui na tabuada, 7 vezes 7 dá 49. Esse resultado vem para cá quando você vai fazer a subtração. Bom, 45 menos 49, essa subtração não dá para a gente fazer. Por quê? Porque o 45 é menor do que 49. Então, já descobrimos aqui que essa divisão, ela está errada. Agora sim, né? Agora vejamos aí o exemplo correto, onde nós fizemos aí a divisão do 45 dividido por 7, olhamos lá na tabuada do 7, procuramos o resultado 45, não tem, mas tem um que se aproxima. Então vejam, o vezes 5 é menor, muito menor, e o vezes 7 é muito maior. Então, nós ficamos com este meio termo aqui. Então, o resultado seria 6. 6 vezes 7 ou 7 vezes 6 deu 42, conforme vocês olham aqui na tabuada. Fazendo agora a subtração, nós temos aqui 45 menos 42 e vão restar 3. Esse resto 3 pode? Sim, pode. Por quê? Porque o resto ele tem que ser sempre menor do que o número que eu estou dividindo, ok? Bom, agora vamos ver alguns exemplos, né, de uma divisão, das divisões simples, para vocês relembrarem, para a gente depois chegar na divisão com dois números na chave, ok? 24 dividido por 8 é 3, porque 3 vezes 8 é 24 e nada sobra. 24 dividido por 8 é 3, porque 3 vezes 8 é 24 e 24
24, nada sobra. 63 dividido por 7 é 9, porque 7 vezes 9 é 63 e nada sobra. 63 dividido por 7 é 9, porque 7 vezes 9 é 63, e 63 menos 63 é zero. Bom, então vocês viram aí alguns exemplos simples, né, da divisão. Lembrando que a divisão sempre está envolvida aí com a multiplicação. Agora aqui mais uma dica para vocês sempre lembrarem, né? Aqui também nós podemos relacionar, né, a divisão com a fração, porque nós já estudamos fração também, e a fração nada mais é do que uma divisão de um todo, né, em partes iguais. Então, toda vez que nós pensarmos, né, ou lermos um problema, metade, qual é a metade de qualquer número, né? Nós pensamos então que o número deve ser dividido por 2. Sempre que nós lermos um problema, qual é a terça parte ou um terço de qualquer número que seja, nós temos que pensar na divisão por 3. Terça parte vem do número 3. Então, divide por 3. Quando nós pensamos na quarta, aqui está escrito, saiu um errinho aqui, tá? Mas é quarta parte. Então, a quarta parte ou um quarto é dividido por 4. Quinta parte ou um quinto, né? Lá na fração, é sempre dividido por 5. Quando chamamos a sexta parte, ou falamos na sexta parte, ou um sexto, também vamos dividir por 6, tá bom? Então, aqui, bem simples também, é só vocês pensarem aí nos nomes, né? Metade dividido por 2. Terça vem da palavra 3, quarta parte da palavra 4, quinta parte do número 5 e sexta parte do número 6, tá bom? São diquinhas aí para vocês lembrarem na hora de fazer a sua matemática. Bom, então agora nós já vimos aí esses exemplos, né? Mais simples que nós já conhecemos. Vamos ver agora a divisão com um divisor com 2 números ou 2 dígitos, ok? Para a gente realizar a divisão com 2 números na chave, nós podemos utilizar de duas maneiras, fazendo a soma ou a adição de numerais ou fazendo a multiplicação. Na verdade, a multiplicação nós também já aprendemos, né? Que a multiplicação nada mais é que a soma, né, dos números até chegar no resultado. Por exemplo, 2 vezes 3. Então, é 3 mais 3. Então, a multiplicação envolve a adição e vice-versa, né? Então, vamos ver como que nós vamos aplicar isso na divisão. Aqui no nosso primeiro exemplo, turminha, esse primeiro exemplo está assim: 945 dividido por 21. Então, agora aqui já começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? Na verdade, não é nem difícil, é uma forma, né, nova aí que vocês vão aprender com um numeral maior. Pode assustar um pouquinho, mas vocês vão ver que não é difícil, tá? Então, se vocês têm aqui 945. Nós vamos pensar primeiro aqui, ó, qual o número que nós vamos poder dividir por 21. Então, nós não vamos utilizar o número 945 inteiro, tá? Então, a primeira coisa que eu vou perguntar aqui é 9. Eu consigo dividir o número 9 ou 9 elementos por 21? Lembrando que o número que eu estou dividindo aqui não pode ser menor do que o número que está na chave, né? O número aqui que eu vou pegar para dividir, ele tem que ser maior. Então, 9 não dá para dividir por 21. Então, nós vamos unir os dois números, já que o 9
Não consigo dividir por 21, porque é menor que 21, então eu fiz a união do próximo número, que é o número 4. Então, eu fiz 9, coloquei aqui o arquinho, vocês podem usar também para facilitar aí na hora de fazer a divisão. Então, eu faço 94 dividido por 21. Então, agora sim que nós vamos utilizar lá ou a divisão, ou a multiplicação, ou a adição. Bom, turma, então aqui eu vou fazer a seguinte pergunta: quantos números 21 cabem no 94? Quer dizer, quantos números 21 eu preciso somar para chegar no resultado 94? Então, aqui no caso, eu estou usando a adição. Então, eu vou pegar aqui o número 21 e vou somando ele até chegar no número 94 ou se aproximar. Então, aqui, turminha, eu fui somando 21 mais 21, cheguei no 42, mais 21, 63, mais 21, 84. E aí, será que eu já cheguei aqui no numeral? Aí eu vou comparar. Eu preciso chegar no número 94. Não cheguei ainda. Então, o que eu faço? Eu continuo, né, somando mais 21. E vamos ver aí. Então, agora eu cheguei no número 105. Então, vejam, antes de eu somar esse último 21, eu tinha o resultado 84. Agora eu somei mais 21, já deu 105. Isso quer dizer o quê? Eu passei do número que eu estou procurando. Então, aqui, turminha, eu apago, né? Apaguei um 21. Por quê? Porque ele tinha passado do numeral 94. Então, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou somar, né? Quantos 21 eu usei para chegar no 84. Então, eu contei aqui. Conto quantos 21 eu usei. Então, eu usei 4. Usei 4 números 21. Então, vejam aqui, ó. Conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, se eu usei 4 números 21 para se aproximar do resultado, ponho o número 4 aqui no quociente. E aí eu faço a multiplicação. 4 vezes 21. Aí continua a conta. Já sei que é o resultado 84, porque aqui eu já fiz a soma, lembrando, recordando aí. A soma é a mesma coisa que a multiplicação. Então eu fiz 1, 2, 3, 4 vezes o 21, deu 84. Coloco o resultado lá para fazer o quê? A subtração, ok? Subtrair 94 menos 84, que foi o resultado que eu cheguei. O resultado foi 10, sobrou 10, mas não acabou a conta, né? Nós temos lá o 5 para baixar. Então, nós baixamos aqui o 5. Então, agora nós temos qual numeral? Nós temos o 105 para procurar. Porém, eu já tenho até a soma aqui até 84. Então, quantos 21 eu preciso para chegar no 105? Então, eu continuo essa soma até chegar no 105 ou se aproximar dele, tá bom? Então, vamos lá. Você vai procurar o número 105. Então, vejamos como vai ficar. Então, eu continuo a soma e vamos lá. Então, agora eu vou fazer o 84 mais 21. Cheguei no 105. Agora, quantos 21 eu precisei?
para chegar no 105? Mais 1. Eu já tinha 4, mais 1. Deu 5. Vamos ver, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 21 deu 105. Então, eu passo para cá. 5 vezes 21, 105, que eu já tenho esse resultado, certo? E aí, então, nós realizamos, né, aqui a subtração. Então, já descobrimos que 5 vezes 21 é 105, coloca o 105, fez a subtração e chegamos no resultado. Vejam, neste caso, nós usamos a adição, mas podemos também usar a multiplicação. Vejamos aqui mais um exemplo, né? Usando agora a multiplicação. Então, aqui eu tenho 1.311 dividido por 32. Lembrando, 1 dá para dividir por 32? Não. 13, eu peguei o 13. Lembra que eu expliquei para vocês para pegar o número do lado? 13 dá para dividir por 32? Também não. Então, o que eu vou fazer? Então, agora, como eu peguei um próximo número, não consegui fazer a divisão, eu pego mais um número, tá? Então, eu vou pegando quantos números forem necessários para transformar este número em maior que o 32. Então, eu cheguei no número 131. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Eu vou pensar quantos números 32 eu preciso para chegar no 131. Então, eu posso somar, como eu fiz anteriormente, 32 mais 32 mais 32 até chegar no 131 ou se aproximar. Mas nós vamos fazer com a multiplicação. Aqui, turminha, eu sei que é um número um pouco grande, 131. Então, eu sei que 32 vezes 2 não vai chegar no 131. E o 32 vezes 3 também não. Mas se vocês não tiverem esse cálculo já mentalmente, vocês podem fazer 32 vezes 2, 32 vezes 3, 32 vezes 4 e assim por diante. Aqui no caso, eu já vou começar com 32 vezes 5, tá? Para ver se eu consigo o resultado. Então, aqui eu vou realizar aí a multiplicação e eu descobri que 32 vezes 5 passou do resultado que eu quero, tá? Então, 32 vezes 5 é maior, é 160. Então, não é vezes 5. Então, o que eu vou fazer agora nesse momento? Então, agora eu vou fazer vezes 4. Então, eu vou abaixando aqui a nossa multiplicação. Então, eu faço vezes 4, vou ver que não vai dar, e vou fazer vezes 3, tá? Então, aqui, 32 vezes 3 deu 96. Então, vamos ver aqui como vai ficar essa multiplicação. Então, vejam, eu preciso multiplicar para chegar no 131, mas nós temos aqui, ó, um meio termo, tá? Porque 160 é maior e o 96 é menor. Então, vamos tentar com o 4. Então, 32 vezes 4 deu 128. Então, eu descobri aqui que o 4 serviu para este resultado, tá? Então, para a gente realizar esse tipo de divisão, nós precisamos fazer todo esse processo, tá? É um processo demorado, sim, é um processo de cálculo mental, né? Quando a gente fica craque já na divisão, a gente consegue fazer mentalmente, saber qual que vai se aproximar mais, tá? Nesse caso aqui, nós tentamos com o 5, vimos que deu um número maior. Tentamos o 3, vimos que foi menor. Chegamos no 4, que ficou bem mais próximo, né? O 128 é bem mais próximo que o 131 do que esses dois outros resultados. Então, eu descobri que 32 vezes 4 deu 28.
128. Então, aí a gente continua a nossa conta. Coloca o 128, né? Para fazer aí a nossa subtração. Vejam. 4 vezes 32, 128. O resultado veio para cá, como em toda divisão, né? Aqui, a forma como você vai realizar é a mesma sempre, né? Então, eu fiz 131 menos 128, deu 3, restou 3. Agora, eu desço 1, porque não acabou a conta, né? Desço 1 e consegui aqui o número 31. Agora, 31, quando eu desci esse 1, virou 31. 31 é menor que 32. 31 eu posso dividir por 32? Não. Então, eu coloco 0 aqui e acabou a minha conta, ok? Bom, turminha, então é isso, né? Vocês puderam perceber aqui que a divisão com 2 números na chave, a maneira como você vai realizar a divisão é a mesma, tá? Então, aqui, a maneira que você vai colocar aqui um número para fazer a subtração, né? Descer o número, sempre que tiver um número aqui ainda, realizar aqui as multiplicações. Então, a forma como você realiza é a mesma. A única coisa que muda é que o número aqui é maior. Sendo um número maior, eu não tenho a tabuada do 32 para saber o resultado. Na tabuada do 32, qual o resultado do 131? Então, eu vou fazendo aqui a multiplicação. Então, eu vou fazendo 32 vezes 1. Qualquer número que for aqui, né? Eu tô falando do 32 porque aqui está o 32. Então, eu vou multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5, até chegar no resultado aqui próximo, tá? Agora, a questão de colocar o 0 aqui, nós já tínhamos aprendido também. Sempre que tem um número aqui ainda para você baixar, você baixa esse número e o resultado aqui for menor, não dá mais para dividir e você acabou de baixar o número, então você acrescenta o 0 no resultado, tá bom? Se vocês ficarem com dúvida, revejam aí essa videoaula, tá bom? Rever a aula quantas vezes for preciso, tá bom? Para vocês ficarem craques aí na divisão. E é aquela história que eu falo: divisão envolve a tabuada deve ser estudada todos os dias, e vocês precisam ter também em mente a subtração, a adição, resumindo, as 4 operações fundamentais, tá bom? Então, praticar sempre, tá bom? Espero que tenha ajudado e bons estudos aí, e logo mais veremos aí esse tipo de divisão mais complexa um pouco lá na nossa apostila, tá bom? Grande beijo para vocês e bons estudos. Até a próxima.